E aí, bem-vindos ao Prometeia. A gente estava se perguntando que cenário usar num vídeo sobre Magneto. A gente viu que a gente não tinha nada sobre Magneto, saiu pegando tudo que era vermelho de metal ou vermelho e metal. No caso, por isso que a gente tem uma latinha de Coca-Cola, uma bateria de metal e o Capitão Gancho. E eu usei a blusa mais parecida possível, que é do Darth Vader, eu levantando um cara. Foi o que deu. Vinheta. Eu adoro quando... Vinheta! Vinheta. Damasceno, o Magneto estava certo, o Magneto estava errado. Mas sobre o que mesmo que ele estava certo ou errado? Sobre tudo, né? Ou sobre nada? Cara, primeiro a gente precisa fazer o seguinte questionamento, tipo, e aí? O que a gente sabe sobre o Magneto? Excelente questionamento que nunca é feito neste canal. É o seguinte, o Magneto É um mutante, certo? Mutante. Que surgiu em uma edição de X-Men que a gente não sabe qual é, o Alexandre saberia, mas o Alexandre não está aqui, infelizmente. E que ele tinha poderes de fazer levitar metal e controlar segundo a sua vontade, certo? E na ausência do Alexandre, isso é tudo que a gente sabe sobre o Magneto, incrivelmente. Então, além de ser um mutante com esses poderes, a história do Magneto é muito interessante. Tem até um HQ que é Magneto Testamento, que conta mais ou menos o passado, a origem do Magneto. Ele foi uma criança judia que sofreu horrores durante o regime nazista na Alemanha e passou umas poucas e boas, né, nesse regime autoritário. Foi oprimido por soldados nazistas e por isso ele criou um ódio muito grande a pessoas... Tanto pessoas que seguem ordens ou que seguem grupos extremistas e que são contra outras raças e minorias, né? E o X-Men tem essa tendência, as histórias do X-Men, de tratar das lutas de diversas minorias. E não só da minoria judia, da raça dele, mas também do fato dele ser mutante, que ele se descobre posteriormente, né? Que também foi outra causa de opressão na vida dele, que fez com que ele se tornasse ainda mais revoltado com esse sistema da humanidade que segregava os mutantes, né, do resto da sociedade. Assim, todo o arco dos X-Men, ele foi pensado justamente para debater causas sociais, fazer com que os jovens se identificassem na década de 60, 70, com aquela discriminação que determinados grupos sofriam. Então, ao longo do tempo, os X-Men foram agregando diversas pautas sociais para representar justamente a discriminação, o ostracismo, excluir da sociedade. O Magneto, ele é um personagem ligeiramente diferente. Ele não chega para trazer a exclusão, mas como o indivíduo reage. E ele vem na forma de reação mais egoísta, mais pessoal. Por exemplo, o Xavier, ele pensa como é que a coletividade dos mutantes deve reagir. E ele pauta toda a sua escola, todo o seu pensamento numa tese pacifista. O Magneto, ele vem como um indivíduo que discorda disso. E ele diz que realmente não tem essa opção da gente agir pacificamente, porque assim a gente nunca vai ter a igualdade, a gente nunca vai ter a paz. E assim, tanto isso é bem representado nos filmes recentes, que os pais do Magneto foram mortos por ordens lá dos homens nazistas, naqueles campos de concentração. E ele passa isso muito bem, ele não tem tolerância nenhuma com as pessoas que seguem ordens. Pra ele, se você tolera aquilo, você automaticamente já está envolvido, ainda que você, se pensasse bem, discordaria, né? Pois é, e aí a ideia é justamente que o Magneto defende a guerra como um meio de sobrevivência e de revolução, no caso da raça mutante, né, dos mutantes em geral, nas suas mais diversas formas, contra os humanos comuns, digamos assim, aqueles que não têm o gene X, que não têm poderes ou outros tipos de mutações, que é exatamente o oposto do Xavier, como a gente falou. E isso faz com que ele se torne um personagem ao mesmo tempo de ideais fortes, até carismático, porque ele defende uma causa nobre, ele defende que os mutantes sejam ouvidos, que eles tenham inclusão na sociedade, que eles possam exercer suas atividades livremente, possam parar de sofrer preconceito por seus poderes, mas ao mesmo tempo se torna um vilão ali dentro do universo dos X-Men, por conta da forma que ele escolhe para tentar trazer à tona essa força dos mutantes, para trazer à tona que eles são importantes na sociedade, que é justamente a guerra e o conflito com o resto da humanidade, e até com outros mutantes que vão contra o pensamento dele, como é o caso do Xavier, que apesar de ter sido um amigo dele antes, acaba se tornando inimigo por conta dos ideais diferentes que eles têm de como alcançar a paz, né? Como alcançar
uma sociedade melhor e mais livre para os mutantes. Tá, Daniel, eu acho que a gente conseguiu enganar um pouco sobre quem é o Magneto, mas por que ele estaria certo? Eu não esperava isso. Bom, para falar sobre isso, a gente precisa começar explicando de onde surgiu essa expressão Magneto estava certo, originalmente Magneto was right. Ela só surge primeiramente numa história de 2001, um arco, na verdade, chamado Eve of Destruction, em que o Magneto é tido como Marte em determinado momento, pensam que ele faleceu em Genosha, e nesse momento ele deixa uns áudios falando sobre os ideais dele, aquela questão da superioridade da raça mutante e da ideia da guerra como um único meio para alcançar a paz no final entre... Falecimento em Genosha, que está relacionado com o que a gente falou no vídeo do Thanos, né? Sim, o Alexandre menciona inclusive esse episódio de Genosha lá no vídeo. Então, Prometeia também é interdisciplinariedade, é conexão interdisciplinariedade entre Thanos e Magneto. entre Thanos e Magneto. Enfim, mas o que importa é que, como o Magneto foi tido como Marte dos mutantes, então ele passa, obviamente, a ser mais ouvido, porque quando as pessoas morrem a gente acha que eles eram menos burros. Quem morre vira santo. É. Quem morre vira santo. Até o Magneto. Então o que acontece é que começa esse movimento de dizer que o Magneto estava certo, que os ideais dele estavam corretos, que aquele era o único jeito, que inclusive ele morreu por isso e, portanto, isso validaria mais, né? E aí, lá para 2003, na história do Grant Morrison, existe um estudante revoltado lá da escola do Xavier que faz uma camisa do Magneto estava certo, né? Com um design parecido com aquelas camisas do Che, que inclusive eu acho que até pode ser proposital porque a própria estratégia do Che e do Fidel Castro em Cuba foi justamente essa, da guerrilha armada e a tomada de poder para alcançar o regime que eles acreditavam ser correto, né? Então, da mesma forma, a ideia do Magneto era utilizar dos meios que fossem, inclusive violentos, para alcançar a situação, o regime que ele acreditava que seria mais benéfico para as pessoas, mais benéfico para principalmente o grupo que ele estava defendendo, no caso, né, o grupo dos mutantes. E aí ele começa esse movimento de dizer que o Magneto estava certo, de que o conflito é a única forma de resolução dos problemas e que a paz não é uma opção. Que é, inclusive, por sinal, uma frase que o próprio Magneto diz, ainda como Eric, sem ter o nome de Magneto, Eric, né? ou como Max? Como Eric. Eric Leitner ou Max? Agora tu vai confundir a galera. Pesquisa. Ele teve vários nomes, mas no filme X-Men Primeira Classe... No filme é sempre Eric. No filme X-Men Primeira Classe, que ele é chamado de Eric, né? O nome dele de... Depois que ele foge, ele muda o nome pra Eric, fica Eric. Enfim, nessa época o filme X-Men Primeira Classe mostra os mutantes jovens, o Wolverine volta no tempo, aquela lambança toda de linhas do tempo, que inclusive a gente vai falar posteriormente no vídeo de linhas do tempo. O que importa é que mostra o Magneto e o Xavier jovens, ainda quando eles se conhecem, se tornam amigos e eles começam a lutar pela causa mutante. E o Magneto, em determinado momento, ele fala que a paz nunca foi uma opção, peace was never an option. Que também, assim como o Magneto was right, se tornou um meme na internet. Eles fizeram várias imagens com essa frase e tal, que é uma frase muito, muito forte, assim, né? Dizer que a paz nunca foi uma opção, nunca foi possível alcançar os objetivos dele com a paz. Seria necessário mesmo a guerra, seria mesmo necessário utilizar a violência para alcançar os objetivos que ele desejava. Senão, sempre... Teria perseguição, teria a guerra causada não por eles, mas pelos perseguidores. Exatamente. Então ele não queria começar, mas já que já havia começado, ele não tinha outra escolha. Ele não tinha como então, dar para trás. Deixa eu ver se eu entendi. Então a campanha Magneto estava certo, é como se eu reconhecesse que a forma dele de lutar pelos direitos dos mutantes era a única correta. Isso era comprovado pelo fato de que no momento em que os mutantes não se manifestaram, ficaram isolados na ilha de Genosha, foram lá e mataram metade dos mutantes. Isso é uma síntese cruel, né? Depois de tudo que a gente falou aqui, afinal de contas, o que significa dizer que o Magneto estava certo do ponto de vista prático? Quais são as consequências de dizer que o Magneto estava certo, que a forma que ele via o conflito entre mutantes e não os mutantes funcionava melhor para quem não é o Magneto? Bom, principalmente para quem não é o Magneto, isso é especialmente relevante, porque você pode ser dizimado pelo Magneto, se você não for ele ou amigo dele. Então, aliás, até se você for amigo dele, inclusive, como o Xavier. Mas, para mim, dizer que o Magneto estava... Ossos do ofício. Para mim, dizer que o Magneto estava certo é dizer que o conflito se resolve apenas com o conflito. E é óbvio que eu não estou dizendo aqui que a gente não pode mais se manifestar contra nada, que você tem que ficar calado diante de todas as injustiças. Obviamente que não. Porque tem momentos que as pessoas... ou talvez sim, mas tem momentos que as pessoas precisam
agir. Mas o ponto é que o Magneto ele vai totalmente em desacordo com os valores contemporâneos do Estado de Direito, né, que pressupõe na democracia o pluralismo e a tolerância, que é o que os mutantes inicialmente desejavam dos humanos, e não o obtendo, passaram a também não possuir esses mesmos valores em relação a eles. Então, da mesma forma que eles sofrem a intolerância, eles passam a pregar a intolerância contra os mutantes, né? Contra os humanos comuns, digamos assim, os que não são mutantes. E isso é muito perigoso, porque isso pode gerar uma guerra sem fim, um ciclo de violência, à medida que as pessoas vão entrando em conflito eternamente até que um seja dizimado ou ambos, né? Cara, eu entendo da seguinte forma, você dizer Magneto estava certo, nesse contexto em que ele foi inserido, não falando assim como uma brincadeira, talvez até como um mutante lá da escola do Xavier dizer que Magneto estava certo, é você dizer que estão legitimados as tentativas de utilizar a força para acabar com o conflito e somente elas. Significa dizer que, olha, numa situação que nós estamos, não há como resolver isso com o diálogo, com a diplomacia, com a paz. Eu só posso defender os meus valores, a minha existência, com meios violentos, certo? Só que assim, o Magneto ele disse isso num contexto em que ele se via como uma raça superior. Então, assim, quando o Magneto diz isso... inclusive cria o homo superior, né? Que ele prega que existe um homo superior que é importante... justamente o mutante, que é melhor, mais forte, mais poderoso, mais adaptado do que o ser humano normal. E é até por isso que os seres humanos comuns, né, entre aspas, como eu digo sempre, o temem tanto, né? Porque eles seriam mais fortes e inevitavelmente superariam a humanidade no processo evolutivo. E também porque tanto que são memes relacionados, porque virou meme nas redes sociais, Magneto estava certo, Magneto was right, mas um meme associado a isso, utilizando também na figura de Che Guevara, pegaram e fizeram imagens com o lugar de Viva la Revolution, Viva la Evolution, que era o que o Magneto pregava, já que ele viraria a superior. Então, no contexto do Magneto, ele defendia isso, porque ele via os mutantes como uma raça superior e claramente pela presença de poderes eles eram, e ele defendia que os mutantes acabariam com a humanidade, porque se a humanidade não parasse de perseguir os mutantes, a consequência disso é que a raça superior ia dominar e extirpar os inferiores. Então, assim, pro Magneto, um aluno esse cara, dizer que o Magneto estava certo, é dizer que os valores que o Magneto defendia eram superiores aos outros, que a raça que ele defendia era superior à outra. Talvez no nosso contexto prático não haja uma raça superior, mas você entender que só dá pra resolver isso com o conflito é você admitir que os seus valores sempre são melhores com aqueles. Claro, o Magneto estava sendo perseguido, certo? Mas até que ponto essa perseguição ameaça a sobrevivência, ou então é um simples conflito de coexistência? Assim, o Thomas Hobbes, um filósofo político inglês, ele falava mais ou menos sobre isso quando ele ia descrever o estado de natureza dele, porque como não havia um Magneto ou mutantes na época dele, ele dizia que os homens eram essencialmente iguais, e pelo fato deles serem tão parecidos, se um superava o outro em força, esse segundo era mais inteligente, e haveria um terceiro que não era nem forte nem inteligente, mas era mais ágil, mais destro, de modo que o Hobbes conclui, se um deles pudesse reivindicar um direito, uma propriedade, a posse de alguma coisa, não haveria nada que outra pessoa não teria igual condição de reivindicar. Então, por exemplo, não, eu sou mais forte, eu devo reinar sobre esse campo de terra. Chega um cara que, não, eu sou mais inteligente, esse direito é meu. E é por isso que haveria sempre a guerra. Aplicando isso ao contexto de Magneto, aqui não, eu tenho a raça dos mutantes que poderia muito bem se declarar, eu sou superior a todo mundo, e por isso que agora vocês vão ter que me obedecer. E isso é muito perigoso hoje em dia. Não havendo uma raça superior, a gente tem essa ideia de que todas as pessoas podem reivindicar todas as coisas, o que em tese pode ser tido como verdade, mas que por causa disso elas vão entrar sempre em conflito, porque tem que se priorizar primeiro, eu acho, que a coexistência, e não claro, como se um ameaçasse a existência do outro. No caso dos X-Men é isso que acontece, não querem que os mutantes existam, mas na nossa sociedade não. E tem duas questões que são levantadas extremamente importantes nesse ponto. Um é que nos momentos que nós vivemos hoje, momento de intensa discussão política, de pessoas se degladiando por ideologias, isso se torna cada vez mais relevante. Não é uma coisa meramente de história em quadrinhos, mas é uma coisa que repercute na vida real. Você dizer que a única forma de alcançar as coisas é pela força, significa que você está legitimando que você tem o poder de destruir aquilo que o outro pensa, de censurá-lo, de até matá-lo, em nome da sua ideologia, em nome daquele regime ou sistema que você acredita que é melhor. E se não houver um limite para isso, a gente entra nas barbáries que já se começam a se defender hoje em dia, e a gente fica sempre nos extremos polarizados que
que estão hoje brigando em todos os lugares, na internet, nas manifestações e nas faculdades, enfim. E o segundo ponto é que eu acho muito irônico, pensando aqui, como o Magneto sofreu como um judeu, como a raça considerada inferior, depois sofreu como um mutante, a raça considerada inferior, nas mãos da Alemanha nazista, que era justamente o que se considerava uma raça superior, a raça ariana, que dominaria a todos. Depois sofreu como mutante nas mãos de humanos que temiam aquilo que ele podia fazer, mas também porque achavam que os mutantes eram aberrações, principalmente aqueles que eram muito diferentes, como o Noturno, que tem uma aparência mais grotesca para os humanos. Então ele sofreu nas mãos dessas pessoas e agora ele toma a mesma atitude delas, quer dizer, não, agora eu que sou a raça superior, nós somos um superior e nós somos melhores do que vocês, agora nós é que vamos extirpar vocês. Então ele está simplesmente fazendo a mesma coisa que foi feita com ele, né? E não aquilo que ele gostaria que tivesse ocorrido com ele, que seria o respeito e o cuidado com uma existência diferente. E a gente conclui dizendo o seguinte, porque talvez o Magneto, a intenção dele, quando ele diz a gente vai acabar com a humanidade, talvez não fosse literalmente matar todo mundo, sabe? Talvez a intenção original dele fosse matar todo mundo que pudesse perseguir os mutantes, todos os governos armados, os militares, sei lá, quem fosse perseguir até que chegasse um ponto em que os humanos iam ficar com medo e iam fugir. Mas quando eu digo que Magneto estava certo, eu não tenho mais uma distinção, eu não tenho uma dosimetria, eu não tenho um limite para isso. Então é muito perigoso eu dizer que manifestações violentas são a única saída. Porque às vezes não era a intenção de quem originalmente disse isso, ele disse isso num contexto. E, por exemplo, o Magneto não estava mais presente aqui para dizer que, se hipoteticamente os mutantes, é verdade, o Magneto estava certo, começassem a matar todos os humanos, o próprio Magneto ele poderia não concordar que matassem inocentes, humanos que não tinham nada a ver com aquilo. Mas ele não estaria mais ali para dizer que não. Então ficaria a forma como as pessoas entenderam a ideia contra a intenção original do cara, que não ia mais prevalecer. Então as pessoas iam levar a ideia a novos extremos. E tudo isso era um cenário de incerteza muito perigoso. A violência tomada numa situação como essa, ela pode ser ilimitada. Mas assim, apesar de tudo isso, considerando que ele, nesse incidente de Genosha, em determinado momento ele crucifica o Xavier e deixa ele pendurado lá, enquanto tenta matar os X-Men, eu acho que o Magneto realmente é bastante radical. Mas assim, de qualquer forma, essa é uma discussão perene, eu acho assim... Grande demais para um vídeo de 15, 18 ou 30 minutos, dependendo do editor. Editor facilita aí na nossa vida, editor misterioso, que não é o Alexandre, que é misterioso e solteiro. Mas existe muito mais questões pensadoras que a gente pode tratar, e a gente desde já deixa prometido com o TH um vídeo sobre a relação do Magneto e do Xavier com Martin Luther King, com Malcolm X, com Gandhi também, que foi um defensor da paz, do pacifismo completo. Então a gente já é isso, cara, molhou o clipe. E, enfim, mas o que importa é que, diante de todas essas conjecturas, eu acho que o mais sábio é que a gente procure primeiramente a paz e alcançar um meio termo com as pessoas, né? O caminho do meio, como dizia o Siddhartha Gautama, como defendeu Jesus Cristo também, você alcançar a paz e você fazer com os outros aquilo que você quer que façam com você. O Jesus Cristo disse isso? Eu acho que sim. Eu achei que tinha sido Kant, mas tá no mesmo. É isso aí. Que é? Tô vendo se gravou teu arroto. Por quê? Nada. Depois de tudo que a gente discutiu aqui, afinal de contas, quais são Afinal de contas, o que significa Magneto estava certo pra quem... Bom, eu acredito... Não, pra quem opinou, Pra quem? Pra quem não, eu ia dizer pra quem não era o Magneto, entendeu? Pra quem não é o Magneto. Pode dizer isso aí. Tá, beleza. Como Noturno, esse tipo de pessoa assim que tem uma aparência diferente, mais grotesca pro humano. Noturno é gente? Que é isso? Quem te falou isso, cara? Que coisa horrível. Era, cara, ele era. Relaxa.